Olá, eu sou Laudenir Ramos, bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Antes de começar a nossa conversa, eu vou te convidar a se inscrever no meu canal se você não é inscrito. Se você já é inscrito, por favor, ative as notificações. Tá vendo esse sininho aqui embaixo, do lado da palavra inscrito? Clicando ali você recebe um aviso do YouTube cada vez que eu postar um novo vídeo no canal. E se você já é um fiel seguidor desse canal, já mete o dedão no like ali, porque é muito importante pro canal. Não deixe de curtir. Se você não gostou do vídeo, dá um dislike, clica no negativo ali. Também é importante, o que vale é você reagir ao vídeo, positivo ou negativamente. Se quiser, comente também. Faça seu comentário e deixe sua opinião, que será muito bem-vinda. Qual pecado você nunca deve contar ao padre? Para quem já estudou um pouquinho de teologia, para quem é um fiel católico, deve ter estranhado esse título. Deve ter se assustado, deve ter ficado curioso, mas o que o Laudenir está querendo falar? Calma aí, vamos esclarecer os fatos. Qual pecado você nunca deve contar ao padre durante uma confissão? Pois bem, nós devemos lembrar que uma confissão, para ter validade, deve percorrer 5 etapas. A primeira etapa é o exame de consciência. O que é o exame de consciência? É você examinar a sua consciência. Você vai tomar como base os mandamentos, os 10 mandamentos da lei de Deus, os 5 mandamentos da igreja, e assim por diante. Você vai se basear naquilo que Jesus ensinou que nós devemos viver e quando nós estamos contrariando ele, para examinar quais são nossos erros, quais que são nossos pecados, quais são as nossas fraquezas. A segunda etapa de uma confissão consiste no arrependimento. Pois bem, você foi lá, lembrou de todos os seus pecados, eu esqueci de dizer, o exame de consciência não é feito sozinho. Você precisa da ajuda de alguém, esse alguém é o Espírito Santo. Você precisa fazer a sua oração, invocar a presença do Espírito Santo para te ajudar a lembrar quais são os seus pecados. Feito o exame de consciência, você tem que se arrepender verdadeiramente dos seus erros, dos seus pecados. É a segunda parte de uma confissão. Terceira parte, não adianta você lembrar dos seus pecados, não adianta você se arrepender dos seus pecados e adotá-los como de estimação. Vem cá, pecadinho, ô pecadinho querido, meu pecadinho do coração. Você precisa fazer um propósito. É a terceira etapa da confissão. Você lembrou do seu pecado, você se arrependeu do seu pecado, você tem que fazer o propósito de dar um chute na bunda do seu pecado, abandoná-lo, deixá-lo para trás. Isto significa propósito de não mais cometer aquele pecado. A quarta parte de uma confissão consiste na concretização da confissão, que é dirigir-se até o sacerdote, que pode ser um padre, um bispo ou papa, e confessar os seus pecados. E a quinta parte é a satisfação da confissão, que normalmente a gente diz que o padre manda rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso, 2 Ave Marias, 3 Ave Marias e assim por diante. Mas na verdade a satisfação consiste em você realizar aquilo que o padre orienta você a fazer, que pode ser sim a oração, mas pode ser um gesto de caridade ou até mesmo reparar o seu pecado. Vai que você prejudicou alguém, brigou com alguém, o padre pode orientar você e se reconciliar com essa pessoa. Claro, isso aí é muito variável, mas a satisfação não consiste somente em você rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso, como a gente imagina. Pois bem, agora que nós falamos as 5 partes que compõem uma confissão, é importante lembrar que para uma confissão ter validade, você precisa cumprir essas 5 etapas. Principalmente o exame de consciência, onde você vai lembrar quais pecados contar ao padre, e o arrependimento e o propósito. Se você não se arrepender verdadeiramente dos pecados e não fizer o firme propósito de não cometê-los mais, a sua confissão não terá validade. Veja bem que eu falei firme propósito de não cometê-los. Isto não significa que você não vai cometê-los, mas você deve fazer um esforço pessoal para não cometê-los mais. Dessa maneira nós chegamos à nossa resposta. Qual pecado nunca confessar ao padre? Aquele pecado que você não se arrependeu verdadeiramente ou que você não tem a intenção de parar de pecar. Isso mesmo, se você tem um pecado que você repete continuamente, você não se arrepende dele e não faz o firme propósito de parar de cometê-lo, a sua confissão está inválida. Portanto, não adianta você perder tempo indo contar esse pecado ao padre. Você não deve ir contar esse pecado ao padre. Peraí, Laudenir, então se eu não consigo parar de pecar, eu não devo mais me confessar? Antes você precisa resolver a situação deste seu pecado. Como assim? Eu vou te explicar. Existe um vídeo do padre Fábio de Mello, aqui uma homilia que ele fez, e que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, se você quiser assistir, onde ele fala da raiz do pecado. O que te leva a pecar?
Qual o motivo, causa, razão, circunstância de você estar cometendo aquele pecado? É sem vergonhice? É uma fraqueza sua? É um vício? Existem vícios que são pecados. Aliás, todos os vícios são pecados, vamos dizer assim. Existem pecados que precisam mais do que o esforço pessoal para deixar de ser cometidos. Precisa de ajuda externa, ajuda de um psicólogo, de um profissional, ajuda de amigos, ajuda de aconselhamento espiritual, mudar a sua rotina, mudar a sua forma de viver, deixar de frequentar certos lugares. Enfim, é preciso analisar o que está te levando a pecar e abandonar aquilo que te leva ao pecado. Muitas vezes, como eu disse, você vai precisar de ajuda externa, de ajuda que vai além do espiritual, ajuda até de profissionais de saúde. Portanto, povo de Deus, uma vez que você fez o propósito, buscou a ajuda necessária, daí sim você está preparado a confessar-se. A partir do que nós conversamos é possível entender por que pessoas que vivem juntas e que não são casadas na igreja, que não receberam o sacramento do matrimônio, não podem confessar-se. Porque o 6º mandamento da lei de Deus, não pecar contra a castidade, significa, resumidamente, não manter relações sexuais sem contrair o sacramento do matrimônio. Então é isso, povo de Deus. Qual pecado você nunca deve confessar ao padre? Aquele que você não se arrependeu, aquele pecado que você não pretende deixar de cometê-lo. É isso aí, como eu conversei no início do vídeo. Se você gostou desse vídeo, mete o dedão aqui, deixa seu like, é muito importante para o canal. Se você acha que alguém deveria assistir esse vídeo, compartilha o vídeo. Se você sempre vem aqui no nosso canal e não é inscrito ainda, mete o dedão ali em inscrever-se. Você vai ser um novo inscrito e vai receber todos os vídeos em primeira mão. Se você já se inscreveu, aperta o sininho ali. É a garantia absoluta de que você vai assistir o meu novo vídeo, que você vai receber ele assim que eu postar. Então, meu canal, como você já sabe, é um pouquinho da minha vida. Tem passeios de carro, tem piadas, tem humor, tem papo sério e tem religiosidade católica, pois sou catequista e sou católico. É isso aí, um abraço e até muito breve!